A segunda edição do Campinas Innovation Week teve mais de 200 palestrantes, 38 estandes, reunindo aqui em uma única atmosfera conexões, aprendizado e também muita inovação. E pelo segundo ano consecutivo, teve um lugar especial para elas, mostrando que o empreendedorismo feminino é muito potente quando a gente fala num sistema de inovação e inteligência artificial. E o Ser Empreendedor de hoje mostra um pouquinho do que foi essa participação. Com um público estimado em 20 mil pessoas, o Campinas Innovation Week de 2025 encerrou sua edição deste ano, consolidando-se como um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Brasil. Aberto ao público de 10 a 13 de junho, o CIW ofereceu uma plataforma robusta de conteúdos, networking e oportunidades reais de negócios, atraindo lideranças empresariais, representantes do poder público, acadêmicos, empreendedores e investidores. As mulheres ocuparam todos os espaços, seja no palco, nos estandes, participando dos experimentos, se encantaram com os espaços e interagiram em cada ambiente. Este, especialmente para elas, abrigou rodas de conversas nos 4 dias do evento. Em uma delas, o protagonismo feminino com a fundadora e CEO da Fin4She, uma plataforma que conecta e impulsiona mulheres com um foco central na equipe de gênero e em questões como educação, empregabilidade e independência financeira feminina. Ela, que como muitas se reinventou após a maternidade, é a idealizadora de iniciativas como Women in Finance, o maior encontro de mulheres líderes do mercado financeiro, que falou do impacto social do empreendedorismo feminino. O protagonismo feminino, ele é muito importante, porque quando eu falo que a gente precisa ir além, é que é um processo que começa primeiro na gente mesma. E muitas vezes a gente está muito focado no outro, nas oportunidades, a empresa que precisa trazer, o investidor que precisa vir, mas a gente precisa ir além e entender que é um processo que começa na gente. Quando começa na gente, não basta só empreender, temos que cuidar da nossa saúde financeira, da nossa família, das nossas ideias. Então é muito, muito, muito importante a gente desenvolver esse autoconhecimento. São muitos desafios e hoje no Brasil 50% das empreendedoras mulheres empreendem por necessidade e não por sonho. Então com certeza eu acho que o principal é a gente cuidar sempre do nosso planejamento financeiro, da nossa saúde financeira, que é isso que vai nos dar condições de ir em busca dos nossos sonhos, de desorganizar as nossas vidas, de ter mais apoio, uma rede. Com certeza é um pilar muito, muito, muito importante. Na sua trajetória empreendedora, faz um resuminho para mim de quais foram aí os parâmetros que você usou para chegar onde está hoje. Eu acho que eu tenho uma trajetória muito corporativa. Trabalhei 15 anos no mercado e 5 anos empreendendo. Com certeza tudo que eu vivi no mundo corporativo, toda minha bagagem profissional me permitiu ser quem eu sou hoje. Com certeza, de novo, eu falo, a construção de um patrimônio que me desse uma segurança para empreender foi muito importante para dar esse passo. Então, acho que a nossa coragem está totalmente atrelada ao risco que a gente pode correr na nossa vida. Mas acho que também sempre confiar no meu instinto e entender que empreender muitas vezes é um processo que começa na gente e termina na gente mesma. Muitas vezes a gente está sempre colocando a expectativa no outro, mas o mais importante é a gente olhar para dentro, confiar nos nossos instintos, nos nossos valores e seguir em frente. Neste painel, os desafios das mulheres na cooperativa de saúde. Elas trocaram experiências em um mercado em ascendência que apresenta vários obstáculos a serem superados. A gente vem aí de longos anos tentando modificar e trazer essas informações sempre para a luz, né, da sociedade. E o desafio diário é tentar trazer, né, o nosso feminino para um universo que em muitos departamentos, né, setorizados são masculinos. E o movimento saúde, a gente está tendo pela primeira vez aí um movimento de formação de médicas mulheres, né? Nunca tivemos tantas formações em medicina de mulher, então eu acho que a gente está ocupando o espaço necessário nesse momento. Nunca se falou tanto em medicina preventiva como se tem dito agora.
Como fica então o nosso papel, até que quando a gente tem os números, a gente sabe que as mulheres elas são muito mais na prevenção, e como é estar na ponta, promovendo isso? Olha, o nosso papel é de muita responsabilidade, né? Eu acho que cada vez mais as operadoras de plano de saúde, elas têm um papel de fomentar a prevenção, principalmente no âmbito feminino, mas a gente já traz culturalmente esse cuidado, né? Coisa que falta para os homens, né? Então, eu acho que é um movimento muito importante para a gente evitar doenças crônicas, evitar uma doença instalada que não tem ali cura ou que seja um tratamento mais complexo. Então, eu acho que é um papel, uma responsabilidade do nosso segmento fomentar aí, promover saúde, campanhas de saúde para a nossa carteira de beneficiários. E como é hoje participar desse evento tão grandioso, num espaço criado especialmente para elas? Olha, é uma honra, um orgulho. Eu não vejo a hora de começar ali a nossa mesa, e eu acho que é um momento muito importante para a gente trazer essa pauta, não só nos eventos, mas para a gente trazer isso para dentro das empresas. A Unimed fomenta muito isso, nós temos um programa de diversidade que fomenta esses e outros temas, equidade, etarismo, gênero e outros temas tão importantes, e nós temos muitas oportunidades no dia a dia ali dentro de trazer essas pautas. A gente tem o orgulho de falar que a nossa superintendente geral é uma mulher, que a gente tem uma médica na cadeira do conselho de administração que é mulher. Então são mulheres muito fortes, e quando a gente se encontra ali dentro em eventos só nossos de meninas, a gente se sente muito privilegiada, muito acolhida, e é um ambiente seguro para a gente falar ali de todas as nossas vulnerabilidades. Startups baseadas em investigação científica apoiada por patentes que atuam com inovação complexa, lidando com problemas como o tratamento de doenças, mobilidades, aquecimento global e desenvolvimento industrial. Essas são as Deep Techs, e aqui elas mostraram que dominam e como enfrentam o desafio de empreender a partir do conhecimento da universidade. Como que nós encaixamos dentro das Deep Techs hoje, né, que são empresas desenvolvidas e abertas por mulheres que têm mestrado, doutorado, que chegaram no nível de pesquisa que o mercado não acolheu. A gente acabou abrindo as nossas próprias empresas e a gente veio transformar, né, as ideias de outras pessoas que queriam e têm interesse de entrar nesse mundo de empreendedor, de Deep Techs, e contar nossas experiências a respeito, né? Quando a gente pensa nesse desafio de transformar a pesquisa no mercado, juntamente com o desafio de empreender sendo mulher, qual é a mensagem? Eu acho que a gente tem que desmistificar e sair do lugar, desse lugar que nos colocam de mulheres indefesas e frágeis. Acho que isso não existe, nós que temos que acreditar em nós mesmos. O autoconhecimento, eu acho que é o primordial para a gente não entrar nessa armadilha e acreditar nessas caixas que nos colocam. Então, eu acho que você buscar o autoconhecimento e acreditar no que você é capaz, eu acho que é o melhor caminho para a gente fazer qualquer coisa. A gente falou um pouquinho sobre o que a gente tem desenvolvido na academia e trazendo para a realidade do mercado, né? É um desafio, cada uma tem suas jornadas, né? A nossa área é a área farmacêutica, então a gente tem feito testes, serviços que a gente desenvolveu lá na academia e aplicando hoje, oferecendo para algumas indústrias. Também temos desenvolvimento de produtos. E quando a gente fala desse despertar para o empreendedorismo lá no âmbito da academia, como você analisa que é esse despertar? Existe algum tipo ainda de desafio maior para a mulher ou não? Quando a gente fala em academia, é igual para a mulher e para o homem? Eu acho que a academia ainda é igual. De uma forma como um todo, o Brasil ainda está muito deficiente nesse despertar para o empreendedorismo, principalmente na área acadêmica. Muitas vezes a gente está desenvolvendo ali no laboratório e a gente não consegue projetar como isso vai chegar no mercado. Atualmente, as incubadoras têm trazido mais cursos para alertar os alunos, para sempre a gente ter esse pensamento empreendedor, né? O pensamento empreendedor é aquele que você olha para o que você está fazendo e fala como que isso vai ajudar as pessoas lá na frente, né? Então, eu acho que tem se desenvolvido isso atualmente. É um desafio grande, é um desafio bastante grande, mas é muito interessante, porque quando a gente está na academia, a academia é muito assim, teórica.
E aí, às vezes, acaba nos frustrando um pouco. E ter o seu próprio negócio, você fala, puxa, eu vou conseguir viabilizar aquilo que eu estava desenvolvendo na pesquisa, aquilo que ia ficar só na teoria, eu vou poder pôr na prática e poder jogar para o mercado, apresentar para o mercado. Então, é muito desafiador, mas é muito interessante também. Quando a gente pensa até naquele momento da academia, em que seu conhecimento poderia ser utilizado numa grande empresa ou num outro instituto de pesquisa, e você toma a decisão de empreender. Como foi essa trajetória para você? Não foi fácil, foi um processo, na verdade, porque não é rápido essa mudança, porque você muda, você sai de um mundo que já está ali todo quadradinho, certinho, para empreender num país como o Brasil, numa deep tech que tem muito risco. Então foi bastante desafiador, mas é muito recompensador, assim, tem muita coisa boa. É muito legal você ver você construindo as coisas, sabe? Então é desafiador, mas é interessante. As empresas de base tecnológica que ficam na Unicamp rompem barreiras para quem busca estratégia, inovação e com visão de mercado. Todo mundo pensa em mundo científico um pouco mais masculino e vocês mostraram que não é bem assim. Exatamente. É um grande prazer, uma grande honra participar desse debate, porque promover esses lugares em que as mulheres pesquisadoras consigam contar mais sobre o seu cotidiano, a sua realidade, demonstra que a academia, os laboratórios não pertencem só aos homens. A gente já sabe disso faz tempo, mas às vezes as mulheres não ficam em evidência, então essa foi uma oportunidade de colocar isso em evidência e elas poderem contar também como que é essa rotina de pesquisadoras, bem como a Geisa comentou, né? Uma tripla jornada, ela que também é mãe, então ela sendo mãe, com aspas, de uma tecnologia, também cuidando da sua família. E uma coisa não anula a outra, porque a nossa realidade, a nossa sociedade permite esses espaços para todos. Fora que em todo esse universo, além de ser pesquisadora, elas foram empreender, ou seja, são donas do próprio negócio. Exatamente. Então, inclusive, nós nos conhecemos por meio da Inova Unicamp, né? As 3 startups estão incubadas, são startups que estão no Parque Tecnológico. E o parque tem esse papel de apoiar o empreendedor, né? Da transição da pesquisa, da bancada para o mercado. Então, essa jornada do empreendedorismo é muito melhor sendo apoiada, com gente que te leva aos lugares, te apresentam as pessoas. Porque o empreender é algo que é permanente, né? O espírito empreendedor é permanente. A pessoa vai dormir e acordar pensando nisso. Então, principalmente como mulher, mais um esforço precisa ser feito para atingir esse objetivo. E hoje no Elas Conectam, o que você leva como experiência desse bate-papo, desse ecossistema criado aqui, que acolhe também a mulher? Exato. O que eu levo é, quanto mais espaços como esses forem sendo ofertados para as pessoas, melhores os ambientes vão ficar. Porque o ponto, como a gente colocou no painel, não é que a gente também não enxergue as dores dos homens, que também tem muita pressão social, pai de família, né? Diretor de empresa, mas mulher também é CEO de empresa, é mãe de família, então as pressões elas são parecidas. Então, quanto mais espaços como esses a gente tiver para debater, principalmente no universo da inovação e da tecnologia, melhor um caminho de sociedade a gente terá. Quando a gente pensa em trazer um pouquinho lá do mundo da Inova aqui para o Elas Conectam, queria que você falasse dessa experiência e desse bate-papo com as meninas aqui. Olha, foi ótimo, eu fiquei assim super orgulhosa e emocionada de ver, né, a maturidade delas, né, a evolução delas nesse processo aí de desenvolver uma empresa de base tecnológica. Eu estou já há alguns anos lá na Inova e apoiando a incubadora, e apesar de a gente saber que ainda precisa apoiar muito as mulheres, desde que eu comecei, a gente já conseguiu aumentar muito o número de mulheres que estão na incubadora, desenvolvendo tecnologia
tecnologias a partir, né, da universidade. Então, apesar de ser um caminho difícil, ele tem surtido efeito e a gente tem visto esse aumento, tanto que nós tínhamos 3 empreendedoras do nosso ambiente, né? Lá atrás, quando eu comecei, era uma e a gente não conseguiu trazer todas ainda que a gente tinha, né? Então, esse número vem crescendo e a gente fica muito orgulhosa como mulher, né, de ver essa trajetória de sucesso. E quando tudo isso é apresentado em um evento grandioso como esse, que tem esse olhar para o empreendedorismo feminino, qual é a sensação? Bom, o que eu sempre falo para elas, né, e para todos os empreendedores, vocês têm que ser vistos, né? Às vezes o pessoal fala, eu ainda não estou no momento, estou muito no início. Não, tem que ser visto, né? Porque isso é visibilidade. Se ainda não está no momento, alguém pode ter visto e a hora que for oportuna vai lembrar, né, de ter visto essa tecnologia, essa empreendedora. Então, eu acho que é uma baita vitrine que elas têm que aproveitar, né? No estande da Agência de Inovação da Unicamp, mais um modelo desse trabalho na prática. A ciência resolvendo problemas do mercado com uma startup incubada no Parque Tecnológico da Universidade. Nós somos uma empresa filha da Unicamp, de base tecnológica. Nós estamos sediados no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Nós produzimos software e impressora 3D para materiais semissólidos, então com uma ampla aplicação no mercado de pesquisa inicialmente, né? Temos aí clientes com aplicação em alimentos, em ciências de materiais, engenharia de tecidos. Essa parceria da Inova, né, com a Campinas Innovation Week é sensacional para a gente como oportunidade não só de networking, mas também de difusão, né, de divulgar a tecnologia da impressão 3D e também essa interação é fantástica, né, conhecer os outros estandes, acho que é uma oportunidade única para a gente enquanto startup. Essa empresa, né, surgiu de realmente uma necessidade durante a nossa pós-graduação. Eu e José Luiz somos fundadores da empresa e ambos somos ex-alunos de pós-graduação da Unicamp. Então, o José Luiz do Equador, por isso 593, e a iKennel que nós queremos que as pessoas digam quando usam a nossa tecnologia. Então, no desenvolvimento desse projeto, tanto do software quanto do hardware, no Brasil em 2013, realmente eram escassas as impressoras para esse tipo de aplicação em engenharia de tecidos, que era o que a gente trabalhava na época. E aí, diante disso e dos custos desses equipamentos aqui na época, o José Luiz desenvolveu o projeto tanto do software quanto do hardware e, em decorrência desse desenvolvimento, vieram as publicações científicas que fizeram com que tivesse notariedade e divulgasse esses desenvolvimentos. E, diante disso, outros pesquisadores começaram a apresentar também o problema deles com relação a essa tecnologia. E foi aí que a gente pensou, por que não fazer essa transição da parte acadêmica para o empreendedorismo? Recentemente, o José Luiz começou a integrar o quadro de docentes da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e aí ele me confiou a direção geral da empresa. Para mim está sendo uma oportunidade incrível enquanto empreendedorismo feminino numa Deep Tech. Esta startup, que nasceu na PUC Campinas, também mostra que uma solução descoberta na universidade pode trazer inovação na rotina de quem precisa organizar a alimentação da família e está pronta para conquistar o mercado de negócios. E daí nisso é criado um planejamento. Desse planejamento são criadas listas automáticas pré-porcionadas de ingredientes que você consegue comprar diretamente no nosso aplicativo. Além também da nossa IA, que funciona como uma assistente virtual na ajuda da cozinha, do planejamento, em tudo que você precisar. Ele é completamente personalizável e a gente está aqui hoje para expor ele, vender ele também e chamar mais pessoas para se apaixonarem pela ideia, o tanto quanto a gente é apaixonado, né? Ela é o quê? Ela é uma startup? O que vocês estão fazendo? Foi desenvolvida na universidade? Me conta um pouquinho dessa história. Ah, sim. A Alicia foi desenvolvida pela PUC, sim. A gente criou ela a partir de um projeto da faculdade, de uma aula que a gente estava tendo. É design digital. Foi para uma aula de projeto integrador, onde a gente tinha que fazer alguma coisa relacionada à saúde. No início a gente foi se aprofundando, se apaixonando pela ideia e vendo a dor real que era a falta do planejamento alimentar dentro da casa das pessoas e os resultados disso na própria saúde e alimentação, né?
E agora a gente está em 4 pessoas, a gente está fazendo isso há 6 meses. A gente é da PUC e está aqui como startup. E qual é aí essa questão quando vocês veem um evento tão grande? Já teve investidor de olho? Já deu para, como se diz, começar a vender essa ideia para futuros investidores? Já sim, nossa, foi importantíssimo a gente estar aqui. A gente conseguiu muito mais do que a gente conseguiria em um mês, por exemplo, em 3 dias. A gente conseguiu várias pessoas super apaixonadas pelo nosso projeto, além de investidores também, que já dá um baita de um gás, né, pra gente continuar e mostrar que realmente esse projeto tem força. Então, Campinas está sendo perfeito pra gente. Além do impacto no conhecimento e na reflexão do papel da mulher, as empreendedoras mostraram aqui que elas podem sim ser protagonistas em qualquer segmento. Desafios para uma camada da sociedade que também precisa da inovação, mas que nem sempre tem acesso às oportunidades e que neste ecossistema consegue ser vista e mostra que está preparada para transformar e ser transformada. Foi uma experiência bastante intensa, potente, né? Porque a gente poder estar num lugar como esse, que está falando de tecnologia, que está falando de inovação, né? E trazer um olhar para esse entendimento dos desafios dessa mulher periférica que está empreendendo, ou no negócio tradicional, ou dentro da economia criativa, criando, né? Produzindo, e olhando para todos esses desafios que muitas vezes as pessoas não reconhecem como inovação, mas que é extremamente inovador, né? Então, falar de inovação sob esse ponto de vista, de quem está atuando nas bordas, de quem está aí dentro dos desafios, encontrando solução num ambiente dito de escassez, né? Procurando encontrar soluções, falar de tecnologia social também é muito importante. Então, ocupar esse espaço com esse papo, com essa galera também foi super importante, está sendo muito interessante para a gente, né? Muito enriquecedor para todo mundo. Quando a gente pensa num evento que traz como mote 2025 a inteligência artificial e colocar todas essas sobreposições que, olha, tem muito de humanidade aqui, tem muita coisa acontecendo aqui, feito artesanalmente, inclusive, como que é isso? Pois é, né? A gente olhar quem está a serviço de quem nessa conversa, né? Então, assim, a gente poder entender como é que a gente faz também, né? Eu acho que é uma discussão que a gente teve de manhã, né? Que quando a gente olha para as nossas periferias e para um tanto de oportunidades que existem, muitas delas exigem, né? Internet, computador, às vezes formalização de um CNPJ, coisas que muitas vezes a gente não encontra na periferia e não é culpa, né, da pessoa empreendedora. Às vezes é isso, o sinal de internet não chega, o recurso não chega para eu ter um computador, eu vou ter que usar o celular para tudo, ou é isso, eu não tenho CNPJ, não porque eu não queira, mas de repente porque eu estou numa ocupação, e aí não é possível, né? Porque abrir uma MEI exige tudo isso. Então, quando a gente olha para esse lugar e fala, poxa, não é só uma questão de vamos letrar, vamos ensinar como é que usa aí uma IA, né? Mas como que a gente faz isso chegar de fato? Como que a gente faz para entender, né, que desse outro lado também tem uma inteligência, tem uma potência que precisa ser ouvida, né? Que a gente precisa dar espaço e visibilidade. E como é para você, então, ser mediadora, criando essa oportunidade para que essas pessoas cada vez mais estejam em espaços como este? Isso é, assim, é um sonho, né? A gente pensar, eu trabalho como gestora de projetos de impacto social há bastante tempo, né? E tudo que a gente quer é isso, né? É sair do palco e trazer a luz para quem de fato está lá fazendo e realizando. Então, quando a gente tem uma oportunidade que é convidada, de repente, para ocupar um palco, falar, bom,
trate aí de qualquer tema, poder falar, então tá, vem junto, é maravilhoso, né? Porque tudo que a gente quer sempre tem sido mostrar essa criatividade, todo esse poder que as nossas periferias, que as nossas bordas também têm e que estão transformando o centro. Porque a gente muitas vezes esquece, mas muito do que é trazido em termos de solução, a gente aplica aqui no dia a dia. Inclusive, quando a gente vai estar falando aqui de economia criativa, é justamente sobre isso. Quem é que está criando, quem é que está decidindo, quem é que está lucrando com tudo isso? Porque a gente sabe que essa narrativa, ela está sendo utilizada, né, hoje em dia nas mídias, em todos os lugares. Mas quem é que está criando de fato e onde que o dinheiro está chegando? Então é importante a gente trazer isso, trazer essa luz, colocar essas pessoas no palco para falarem, para mostrarem, né? Para não correr o risco de ninguém falar por elas, né? Porque quem tem voz, tem presença, tem resiliência, tem sonho e está criando. Elas que fazem a diferença em suas comunidades e segmentos, aqui ganham voz e vez, como o caso do Movimento Rosalina, que fomenta o empreendedorismo feminino de mulheres negras e periféricas de Campinas. No ano passado nós estivemos como convidados de uma das organizações que estava, e esse ano o convite foi direto. Então, para a gente dá uma importância muito grande e mostra que o trabalho que a gente vem desenvolvendo na periferia ele é realmente extremamente significante, tem transformado a vida das empreendedoras, e falando da visibilidade, né? A gente está aqui no local de startup, de pessoas que vêm do país todo frequentar, então essa visibilidade para a gente aumenta ainda mais a oportunidade de chegar a outras pessoas que a gente está fazendo acontecer aqui em Campinas. Hoje de manhã, inclusive, você fez o pitch do Rosalina, deu uma palestra no Elas Conectam. Fala um pouquinho de como foi essa experiência. É ótimo, você falou que eu gosto de falar, né? É o meu lugar de tranquilidade, enquanto acho que as pessoas têm dificuldade com o oratório, é o lugar que eu estou confortável. E falar da dor da empreendedora, assim, quando a gente traz para uma palestra ou para um pitch, a gente está falando da realidade que eu vivo. Eu sou empreendedora também, além de diretora do Rosalina, hoje eu sou terapeuta comportamental, eu tenho os meus clientes, então eu empreendo também com o desenvolvimento de pessoas. Então, trazer isso para a palestra, trazer a minha dor, a dor da mulher empreendedora, que é mãe, que é preta, que está na periferia. Então, a gente traz isso com mais verdade. E saber que outras mulheres se conectam com esse assunto e pensam também, traz a reflexão, que elas não estão sozinhas. Justamente, quando a gente pensa em empreendedorismo, tem aquela máxima que todo empreendedor, ele vem resolver uma dor, né? E também trazendo justamente a partir daquela dor a solução para vários ambientes, para vários conglomerados e tudo mais. E como que é para vocês mostrar que esse trabalho tem feito esse efeito lá na comunidade ou por onde o Rosalina anda? Então, uma das dores que a gente tem é precificação, gestão do negócio. Muitas meninas começam o seu trabalho a empreender por necessidade, mas elas não sabem nem precificar, não sabem como vender e comercializar. E quando a gente resolve essa dor, porque também era uma dor nossa, de trazer isso, de que é possível sim ela empreender dentro da periferia, é possível sim ela empreender de dentro da casa dela, mas com mais garantias de que ela está fazendo o negócio certo. Que ela não está vendo só o dinheiro entrar, mas também para onde que esse dinheiro está indo. Uma plataforma de desenvolvimento artístico voltada para artistas independentes das periferias. Sonhos, resistências e práticas que atravessam as periferias e as culturas urbanas neste ecossistema de inovação. Catalisadora Maia é isso, música, tecnologia e inovação. Então, para a gente é muito importante estar num espaço potente como esse para fazer network com artistas, com investidores, né, que possam fomentar esse ecossistema musical e valorizar a cultura periférica. Quando a gente pensa também de uma mulher que está aí trabalhando nesse segmento, quais são os desafios, NEAC? Os desafios para você ter uma renda, né, para você ter um tempo também de qualidade para poder investir na sua carreira, né, porque a gente sabe, né, mãe preta de periferia, né, a gente tem diversos desafios. Então, só de estar aqui hoje já é representar essas mulheres, né, e levar para elas que é isso. A gente precisa desse lugar de capacitações, desse lugar de investimento também, falar de dinheiro. Então, para mim, o maior desafio é esse, arrumar recurso para poder, sabe, acelerar outras carreiras. As microempreendedoras ligadas ao programa Feira das Mulheres Empreendedoras marcaram presença com seus produtos em um estande da loja colaborativa. Ano passado eu participei também, foi maravilhoso. Tem sido muito legal, tem sido melhor ainda do que o ano passado, tem tido muita procura, muito retorno.
Quando você, já com a experiência de 2024, se propôs ou recebeu o convite para vir para cá, você trouxe algo diferente, algo inovador, algo que você aprendeu lá e falou, esse ano eu vou fazer de tal forma? Esse ano eu trouxe peças diferentes. Trouxe algumas coisas diferentes, sim. E qual tem sido o retorno? Tem sido ótimo, nossa, tá tendo muita saída. Já faz uns 3 anos que eu tô no programa, essa é a primeira feira grande que eu faço. E tá sendo maravilhoso, nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma feira tão grande, né, que eu alcançaria, né, um lugar com tantas pessoas, um lugar tão legal. Mas o que tem sido de melhor para você? Vender, fazer networking, estar em um ambiente como esse, me conta o que tem te encantado aqui. O network, muitas pessoas estão vindo, estão conversando com a gente, conhecendo o programa, conhecendo os nossos produtos. E eu já percebi que já cresceu nas redes sociais, o pessoal está adicionando, tá acompanhando, né, o meu Instagram e está sendo muito legal. E como tem sido para você participar do programa e pela primeira vez estar aqui no Campinas Innovation Week? Olha, essa feira ela foi realmente surpreendente. Estou aqui desde terça-feira, vendi muito, é uma oportunidade muito grande, eu estou muito feliz. E me fala um pouquinho de como que é você, empreendedora, com as suas colegas, participar de um evento tão grandioso como esse. Olha, é uma oportunidade muito grande, passa muita gente, muito network, as pessoas vêm, conhecem agora, de manhã, a hora que chega, vem, conhece, depois eles voltam para comprar com mais tempo e todo mundo acaba vendendo, é uma maneira de todo mundo conhecer o trabalho das meninas que estão aqui na feira hoje. E além de vender, claro, tem algum espaço aqui que você se apaixonou? Me conta. Olha, eu gostei muito do espaço das Mulheres Conectam. Lá tem umas palestras muito legais, é muito interessante. Eu estou no programa desde a primeira feira, gente, lá na Estação Cultura, tudo. Comecei com acessórios só de montagem, só que hoje eu realmente faço todos os acessórios autorais em cerâmica plástica. Eu moldo ele na minha mão, vai no forno e depois eu monto todo o material. Agora, participar do Campinas Innovation Week é a primeira vez ou você já veio na edição passada? Não vi na edição passada porque eu era CLT. Esse ano eu estou muito feliz de participar, que realmente esse ano eu estou dedicando ao meu empreendedorismo. E como tem sido essa coisa de agora eu sou efetivamente empreendedora, algo que começou mais tímido, hoje cresceu tanto que você disse, olha, eu hoje faço todas as peças e estar em um evento grande como esse? Nossa, é uma satisfação e uma gratidão, né, pela oportunidade, né? Porque muitas vezes as pessoas estão num evento de tecnologia, de inovação, ter junto artesãs que manipulam a mão, que hoje eles ficam só na internet, em tecnologia, é muito gratificante. E aqui, o que você mais gostou de todo esse ambiente? É difícil falar, porque é um mundo tão inovador, né? Mas eu adorei os robôs. O cachorrinho é demais, né, gente? A gente fica muito feliz e agradecida por participar de um evento tão importante como esse na cidade de Campinas e também por poder dar oportunidade às mulheres para estar aqui expondo seus trabalhos, porque nós não estamos falando só de pessoas de Campinas, mas é o Brasil todo tá vindo aqui e além de tudo poder prestigiar e conhecer um pouquinho essas mulheres e além de tudo delas fazer o network, crescimento, participação das palestras. Num ecossistema que fala tanto de inovação, tecnologia, e a gente traz, por exemplo, tudo que é feito à mão, com delicadeza, o artesanato entrando nesse universo. Como que tem sido isso para vocês? Realmente as pessoas que estão até visitando têm parado para nos olhar, né, e admirado essa questão que hoje a gente só está na tecnologia e a gente traz esse um outro universo feito à mão, com muito carinho e tudo personalizado pelas nossas mulheres. Bonecas, laços, enfeites, tapetes e tudo o que faz parte da rotina dessas artesãs nas feiras descentralizadas da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda aqui, participando desse ecossistema de inovação e empreendedorismo. Nós somos feirantes pelo CEPAT, que são feiras espalhadas aqui pela cidade de Campinas. Ao todo são em torno de 5 a 6 feiras e somente produtos artesanais. E como é para vocês participarem de um evento tão grande assim? É muito legal, é a primeira vez que nós estamos aqui e assim, é uma oportunidade
bem grande de mostrar os nossos produtos. Fala um pouquinho, as pessoas vêm, conhecem, fazem contato, como tem sido assim os primeiros resultados? Sim, está sendo bem positivo, a gente está conseguindo fazer algumas vendas, então está bem legal. Bem diferente sair da feira lá do bairro, lá de determinada região e estar aqui no centro de tudo? Sim, sim, até porque no bairro nós já temos contatos com a maioria dos clientes, então aqui está sendo bem diferente. Artefatos presentes nos costumes e na cultura dos povos originários que vivem em Campinas. Aqui, a ancestralidade se une ao mundo da inteligência artificial através da culinária nas mãos da Lu Arami, da etnia Embiá-Guarani. Uma feira de IA, né? Uma feira que nos mostra também que a gente tem a nossa ancestralidade junto com essa atualidade. Então, meu negócio é exatamente isso. Além dos artefatos, que é algo muito presente no nosso povo, muito presente nas nossas vestes, muito presente no nosso existir, a gente trouxe também e a gente traz a culinária Piratium Revé. Quando a gente pensa numa culinária que traz a ancestralidade e também hoje quando todo mundo aqui está falando, olha, a IA é o futuro, vamos olhar o futuro. Como que é essa questão de pensar no nosso futuro, mas sem a gente esquecer ali as nossas raízes, sempre pensando em estar nesses espaços? Importante dizer que a inteligência artificial ou então a tecnologia já vem sendo dos povos originários. Então não existe um medo, não existe o futuro, porque nós somos o futuro. Então é a gente aprender essa conexão, porque é extremamente importante a tecnologia. Então não dá um medo. E falar de culinária ancestral também se fala de tecnologia, se fala de IA. Por quê? Porque dentro do meu povo a culinária é produzida com fogo de lenha, é produzido na cerâmica, é produzido nas folhas de banana e aqui a gente traz a culinária indígena sendo feita de uma forma tecnológica que são as panelas elétricas. Ainda sobre essa questão, né, a gente fala hoje tanto de empreendedorismo feminino, da mulher à frente dos negócios. E quando a gente pensa nessa construção, né, dos povos Guarani, eu queria que você me contasse se também, quando a gente pensa na culinária, a mulher ancestral já é empreendedora há muito tempo. Sim, sim. As mulheres são empreendedoras desde quando o mundo é mundo, tá? Então, assim, eu trago o que eu aprendi da minha avó, o que minha avó aprendeu da avó dela, o que minha mãe aprendeu da minha avó. Então isso é algo que vem trazendo gerações a gerações. A culinária é algo muito marcante. A minha avó Coanum costumava dizer que a culinária ancestral é a forma da gente acabar um pouco com a doença do mundo, porque a maior doença, infelizmente, é a fome. Então a gente traz a culinária com muito carinho, com muito acolhimento, com muita ancestralidade. E sim, o empreendedorismo está não somente na culinária, mas como os artefatos, né? As nossas pequenas tchondárias, que são as pequenas guerreiras, elas já vêm aprendendo não somente a culinária, como todo a produção dos seus artefatos, o entendimento de seu território, o respeito do seu território. Então, realmente nós somos inteiro desenvolvimento, tecnologia e empreendedorismo feminino também. Eu experimentei um pouquinho desse prato que traz essa conexão do ancestral. Me explica um pouquinho, Lu, o que eu comi aqui? Olha, gente, eu não sei explicar direito, por isso que eu estou pedindo para ela nos detalhar. Bom, você comeu o Piratium Revé, é um prato, isso, o Piratium Revé. Pirá é o peixe. Tá. Tchum é a paçoca da banana verde. Revé acompanha, então é o peixe acompanhado da paçoca. Tá? Então a paçoca é feita de banana verde macerada no pilão e temperada, um peixe frito da sua escolha e, lógico, acompanha o palmito, que é algo muito típico nosso, né? Mas é uma culinária que vem milenária, ela transcende gerações. E por que essa questão de comer com a mão? Respeito. Respeito. Tudo que nós tocamos, nos conectamos, nos cura. Então, na verdade, nós, povos originários, não somente nos alimentamos, nos alimentando, nos curando. Então, o tocar com as mãos, comer algo com as mãos é uma forma de respeito. E eu vou continuar por aqui
Então, experimentando o meu delicioso prato, que eu ainda não sei falar o nome. Repete aqui para mim, Lu. Pirachu um revé. Pirachu um revé. Exato.